Essa lei dos poderes de guerra fala sobre a separação de poderes no Congresso e que só o Congresso tem autoridade para declarar guerra. Acontece que há alguns dias, o Senado dos Estados Unidos finalmente votou e o lado do Senado aprovou uma limitação dos poderes de guerra em relação ao que o presidente está fazendo. Mas isso ainda precisa ser aprovado também pela Câmara. Aí a gente vai ver se o presidente Trump sequer daria ouvidos a isso. Só que, como aparentemente a opinião pública está mudando contra essa guerra no Irã e contra a ilegalidade dela, a proposta ia passar até com votos republicanos. Então, claro, o presidente da Câmara, Mike Johnson, disse algo como: não dá para deixar isso acontecer. E decidiu simplesmente não colocar a proposta em votação. Então, a gente simplesmente cancela a votação. Isso saiu hoje de manhã, mas era de ontem. Aí ele diz: não vamos fazer nada disso. Não vamos mesmo. Os líderes do Congresso dos Estados Unidos, os seus representantes, aqueles em quem você pode votar, eleitos pelo povo americano, para o povo americano, não vão fazer o trabalho deles. E vão dizer: não vamos ter essa votação, porque eu não vou fazer nada que limite os meus desejos pessoais, a minha vontade. Eles não vão fazer o trabalho para que foram contratados, pelo qual recebem muito dinheiro, só porque não querem. Não vão fazer. E para eles, lá no Congresso, isso não faz diferença nenhuma. Tudo isso é verdade. Se alguém gosta deles ou não, para mim tanto faz. Esses são os fatos. Eles não ligam para o que o povo pensa, não ligam para o que as pesquisas mostram, não ligam para o que as pessoas dizem. Nada do que o povo fala importa. A única coisa que importa para a liderança no Congresso, especialmente do lado republicano, é o que quer que Donald Trump diga. Isso passa por cima da lei, passa por cima da Constituição dos Estados Unidos, passa por cima da vontade do povo. E olha, isso já é ruim o bastante. Mas essa história toda sobre pagar por certas coisas e pelo que a gente está pagando para eles fazerem, tem outra coisa que o Mike Johnson disse recentemente que me irritou de verdade. E eu achei que precisava falar sobre isso aqui. Tem acontecido o seguinte: o Congresso, quando é para votar algo que realmente tem a ver com o trabalho deles e com o benefício do povo americano, não faz nada. Mas quando é dinheiro para eles mesmos, aí sim, eles votam para se dar um aumento. Aí muita gente fala: peraí, num momento difícil como esse, com a economia do jeito que tá e tantos problemas, vocês vão votar para colocar mais dinheiro no próprio bolso? E além disso, tem toda essa história de uso de informação privilegiada. Então dizem: vamos aprovar uma lei para acabar com isso, para bloquear esse tipo de coisa. E ele responde: isso também não dá para fazer. E o pior é que ele tem a audácia de aparecer na frente de uma câmera e dizer uma coisa dessas. O salário do Congresso está congelado desde 2009. E olha, quando você ajusta pela inflação, um membro do Congresso hoje ganha 31% a menos do que ganhava naquele ano. Cai um pouco a cada ano. E com o tempo, se continuar nesse ritmo, vai ter cada vez menos gente qualificada disposta a fazer o enorme sacrifício de se candidatar ao Congresso. As pessoas acabam tomando uma decisão razoável, em família, sobre se vale a pena ou não se mudar para Washington, manter uma casa lá, outra na cidade de origem e dar conta de tudo que o cargo exige. Então o argumento contrário é o seguinte: eu até entendo um pouco. Pelo menos deixem que eles façam algum tipo de negociação de ações, para que consigam continuar sustentando a família. O Mike Johnson é só. O Partido Republicano, hoje em dia, fala que é tudo sobre família, que é tudo sobre cuidar das pessoas. E ele vem com essa história triste, tocando o violino dele, dizendo: coitados dos membros do Congresso, eles só precisam cuidar da família. Um pouquinho de informação privilegiada aqui, outro ali, é só para conseguir pagar as contas, porque mal dá para sobreviver com o salário de $174 mil por ano. Quantos americanos que você conhece não adorariam ter um salário de $174 mil para conseguir fechar o mês? E olha, vamos direto ao ponto.
Essa conversa de que eles estão só tentando se virar é uma piada. Mais da metade dos membros do Congresso, 160 de um total de 530 que votam entre a Câmara e o Senado, têm um patrimônio estimado em, desculpa, $1 milhão ou mais. A riqueza está fortemente concentrada no Senado, onde 73 dos 100 senadores são milionários. E claro, você não consegue se candidatar se não tiver muito dinheiro, ou se não tiver cercado de quem tem. Então, na verdade, é um mito dizer que temos uma democracia representativa, porque não temos. Dizem, mas o seu voto importa. Ele já importou, e ainda tem algum impacto. Não é que tenha desaparecido, mas foi muito reduzido também. As únicas pessoas que concorrem ao Congresso, as únicas em quem você pode votar, são da elite super rica, em todos os casos, seja republicano, democrata ou independente, o que é raro. Mas entre esses dois não faz diferença, porque se você não tiver milhões de dólares para disputar, nem mesmo uma vaga na Câmara, você simplesmente não entra na competição. Então, uma pessoa que pode ser ótima, um grande líder, alguém de quem o nosso país precisa, de quem o seu distrito precisa, essa pessoa nem consegue competir se não tiver milhões de dólares, coisa que a maioria dos americanos comuns não tem. Então, os únicos que conseguem concorrer, os únicos que chegam lá, são aqueles que já têm dinheiro. E a gente vê que mais da metade, 260, são milionários ou mais, e alguns até bilionários. Ou então têm acesso a esse tipo de gente. E isso exclui todo o resto de nós. Aí, quando você ouve ele contar essa história triste, dizendo que só querem cuidar das famílias deles, isso é pura conversa fiada. É demais. E ainda por cima, vem dizer que não só precisam de um aumento, mas também querem fazer operações com informações privilegiadas. E quando ele diz, não é informação privilegiada, é só negociação de ações, quem é que define as regras de como essas ações são negociadas? Quem é que faz as leis? Quem é que está sendo bombardeado todo dia com relatórios, histórias e, claro, com gente de todos esses setores e empresas diferentes, dizendo, olha, seria ótimo se as leis fossem assim. Isso ajudaria muito a gente. E aí vem o detalhe. E se você quiser investir nas nossas ações, já que vai aprovar essa lei aqui, que vai fazer o valor dela subir, quem é que vai dizer não? É disso que se trata. É exatamente disso que estamos falando. E ele está dizendo abertamente que isso é uma forma de uso de informação privilegiada. Por que será que tantos membros do Congresso chegam lá e, de repente, viram milionários, mesmo ganhando só $100 mil por ano? A maior parte disso é por causa das ações, porque eles têm informações privilegiadas. E em vez de simplesmente resolverem isso de forma geral, o que muitos estão tentando aprovar nas suas conferências, vários membros do Congresso, para se beneficiarem, estão dizendo que sim. Mas a liderança está dizendo não. E aí a gente fica se perguntando, será que muitos membros do Congresso dizem sim, deveríamos ter limites, já sabendo que isso não vai ser aprovado só para ficarem bem na foto, enquanto a liderança leva a culpa porque não se importa com o povo americano? A gente tem que se perguntar isso. Mas seja lá o que for, é isso que não está acontecendo. E agora ele está dizendo, vamos continuar fazendo isso. Vamos continuar com o uso de informação privilegiada. Vamos continuar com os milionários. Tudo gira em torno de proteger a elite rica. Isso é um fato, meu amigo. E deixa eu te mostrar outra coisa que também é um fato. Os americanos parecem não se importar com isso, ou talvez isso simplesmente não faça diferença para eles. Olha esse gráfico aqui. Ele vai de 2009 até hoje. O salário mínimo nos Estados Unidos ficou parado em $7,25 por hora, o que é patético. Já era patético em 2009, e agora em 2026, o Congresso não move um dedo para fazer nada pelos americanos que mais precisam. Mas eles movem um dedo para se dar um aumento e para garantir acesso a milhões de dólares em negociações de ações. Esse é o Congresso que a gente tem hoje.
É por isso que eu digo para você, eles não se importam com você, nem um pouco. Eles estão provando isso com as ações deles aqui. Não ligam para a paralisação do governo. Não ligam para deixar pessoas como os controladores de voo trabalhando por meses sem salário, sem poder pedir demissão, porque se fizerem isso, perdem tudo, enquanto eles ficam discutindo sem parar sobre qualquer coisa. Eles não se importam com você, não se importam com os servidores públicos, não se importam com o trabalho que essas pessoas fazem, do qual todos nós, no país inteiro, dependemos, os serviços que o governo oferece. Eles não ligam para isso. Isso está sendo provado todos os dias. Eles não se importam com o Estado de Direito. Não se importam com a Constituição dos Estados Unidos. Eles não se importam com você. Debata comigo sobre isso com base nos fatos, nas evidências reais. Já passou da hora de fazermos algo diferente. Agora eu sei que neste momento o que eu estou dizendo é o seguinte: se nada mais, não vote em nenhum dos atuais ocupantes de cargo na próxima eleição, seja republicano ou democrata, que caia uma praga sobre os dois lados. Eu sei que a gente não é exatamente um grande programa político aqui no país, mas eu estou pedindo para você, como americano, como alguém que ama esse país, faça alguma coisa. É hora de fazermos nossa voz ser ouvida, porque senão nada disso vai mudar. Desculpa, eu acabei me desviando um pouco do assunto, mas isso é muito importante. Você precisa saber a verdade sobre as pessoas que supostamente te representam. Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê no próximo episódio da internet.